Fabi, Diga, pode falar. eu fiquei com uma dúvida sobre o Sim, método de Gauss-Seidel. sim. Quando se formar uma matriz 4x4, não vai ter como resolver por ele, né? Por Gauss-Seidel? Sim, dá. Por que E você fala? ah, eu acho que é porque eu fiquei confuso, porque na aula você chamou de x, y e z. Ah, daí não Aí é importa só, quanto. só mudar a nomenclatura, então, e... É, só para estender para quantas variáveis você tiver. O Gauss-Seidel até serve para isso, entendeu? Para você desenvolver resolução de sistemas muito grandes, digamos, com muitas incógnitas e muitas equações. A única questão que é para ela ter solução tem que ser quadrada e tem que você só vai saber que não dá se ela se o lembra que vocês calculavam o determinante da matriz A lá, que é a matriz. Deixa eu abrir aqui, peraí, deixa eu. Fica mais fácil. Vocês calculavam o determinante da matriz dos coeficientes para saber se tinha solução ou não, né? Calcular para resolver um sistema em álgebra linear, né? Calculava que 6 menos 1, 8 menos 1 e 5, né? Calculava o determinante dessa matriz e via se ela era diferente de zero. Se ela for diferente de zero, significa que tem solução. Daí, a única questão aqui é que antes de começar a usar a Gauss-Seidel, por exemplo, você tem que é que eu não fiz aqui, né? Que a gente já tinha feito, mas ela tem que ser diagonalmente dominante, tá? O valor dela tem que ser maior ou igual à soma dos outros componentes da mesma linha, tá bom? É a única coisa que se não cumprir, você não consegue usá-lo, tá Ah, bom? tá. Não importa quantas incógnitas e quantas. Aqui, ó, eu calculei aqui, ó. Lembra que eu fiz esse teste antes de Aham. começar a usar? Então, esse teste Então aqui é só garante esse que teste que vai garantir se vai ser possível ou não. mesmo que ele for furado, digamos assim, mesmo que se ela não for diagonalmente dominante, pode até converter, você pode até usar Seidel e converter para conseguir se aproximar da solução. Só que quando você garante que ela é diagonalmente dominante, aí você tem certeza que vai, entendeu? Que vai convergir. Se isso não é garantido, Aham. você tem uma incerteza. Pode ou não pode acontecer, tá bom? Não é porque ela não é dominante aqui diagonalmente que, então não converge de jeito nenhum. Não. Em alguns casos, ela não vai ser dominante e vai converger para a solução. Tá? Mas é que isso daqui, quando você usa analisa esse critério de convergência primeiro, significa que você tem acerto, quando ele dá certo, né? Ele é verdadeiro, significa que você tem certeza que você pode usar ele sem problema nenhum, tá bom? Tanto Jacobi quanto Gauss-Seidel. Ok? Mas não importa o número de linhas e de incógnitas, tá bom? Eu sempre faço aqui com 3, que é mais fácil. Só por isso. Mas eu poderia aqui estar nessa tabela um T, tá? Resolve da mesma maneira. Só vai ampliando. Primeiro você isola X, na segunda você isola Y, e na terceira você isola Z, na quarta você isola T, e assim sucessivamente, tá bom? Ah, tá. Entendi. Ok? A única questão é que a convergência é mais rápida. Bom, pessoal, boa tarde aí. Vou começar aqui a aula, tá? Faltou só algumas observações da semana passada, né? Se vocês observarem lá, tem lista, né, para entregar, tem uma atividade. Alguém tem dúvida de alguma coisa da atividade? Eu nem comecei a fazer ainda, Fabi. Sim, entendo. É para entregar domingo, a segunda, né, a atividade. Semana que vem.
Eu não vi que semana que vem é feriado, né? Eu coloquei aula para semana que vem. Vocês têm um calendário aí de aulas minha que eu passei lá no Moodle? Porque hoje os alunos falaram, bom feriado, a professora falou assim, feriado, dia 12, dia 15, vai emendar tudo. Eu, do dia 12 ao dia 15, eles, nossa, não No atendi. swap tá dizendo que dia 15, dia 14 é antecipação do dia do servidor público, Sim, sim. que aí Isso todo ano acontece, essa emenda, e eles puxam, o dia 28 aqui, eles puxam para cá. Mas assim, no meu, não no swap, no Moodle, naquele calendário que eu passei de aula para vocês, sabe? desculpa, Você peraí. tem aí? Fabi, Eu falei errado. Deixa eu abrir aqui. eu marquei, marcando você aula marcou de depois dessa 21. aula, você Opa. marcou para dia 21/10. Então não tá certo. Então eu pulei aqui. Então, semana que vem, ó, vocês têm a semana aí sem aula, né? Bom para pôr os exercícios em dia. Né? Às vezes aparece uma semana aí de folga sem aula, do dia 12 ao dia 15, a gente tem, vocês não terão aula, né, online, nem comigo, nem com os professores, né, que tá aí umas emendas. Daí coloquem aí o conteúdo em dia, né, as aulas que estão atrasadas aí para assistir, aproveitem. Faculdade é assim, quando você tem um feriado, é festa para você colocar o conteúdo em dia. Que Bom, bênção. Fabi, oi, pode falar. essa semana que vai ter, praticamente vai ser a semana inteira sem aula, foi intencional? Não, Vinícius, todo ano, entre aspas, tá? O que eu vou falar, eles emendam alguns feriados, meio que a semana do saco cheio, sabe? Todo ano eles conseguem emendar essa semana aí do dia 12 ao dia 15. Eles puxam aí o dia 28, que é feriado, daí no dia 28 a gente tem aula normal. Daí fica 3 dias de feriado, como tem um aí no meio, sempre tem um aí no meio, ou às vezes pega algum fim de semana, acaba emendando, tá bom? Beleza. Uhum. Por quê? Porque vocês vão voltar depois do feriado? Presencial em alguma disciplina? Não que a gente tá sabendo, pelo que a gente sabe A vai gente não continuar tá normal. sabendo de nada ainda, não. Não, aqui a gente fez uma reunião e está tendo um levantamento de quais professores precisam de laboratório, sabe? Mas falaram assim que talvez, tá? É tudo um talvez aqui, tá, gente? Talvez algumas disciplinas voltariam nas práticas. Mas não sei como vai funcionar isso, não sei se vai funcionar, não sei como que colocaram, porque tem muito aluno que não é de Piracicaba, né? Mas ia ter aula presencial e para quem não quisesse, ia ter a aula também online, tá? Assim, era a escolha do aluno, e o aluno tinha que estar vacinado. É um negócio assim. Saiu, deixa eu olhar aqui então, já que vocês não sabem. Deixa eu ver aqui. Volta às aulas, assisto. Aqui, ó. Não, assista aulas, os vídeos de boa-vinda não é. Não sei. Não sei. Processo seletivo, planejamento. Ainda não saiu nada aqui. Mas assim, o campus. O campus, ele voltou a funcionar assim remotamente, eu não sei quais são os horários, tipo assim, os funcionários estão lá desde ontem. Ontem o campus reabriu, entendeu? Secretaria, essa parte administrativa. Agora, como está funcionando o horário, eu não sei. Mas depois eles falaram que talvez, né, poderia aí voltar
algumas aulas que são as que mais, né, mais fazem falta de forma presencial, que são as aulas práticas, né? E por que só as práticas? Para diminuir a circulação dentro do campus. E se já está no fim do ano também, né? Mas, enfim, deve estar tudo sendo montado ainda, porque eu vou ser muito sincera com vocês, eu coloquei que eu não iria voltar presencialmente. Primeiro de tudo que eu não tenho laboratório, eu não tenho aula prática. Daí, assim, eu falar que eu vou colocar 50, eu tenho uma turma com 52 alunos matriculados, uma turma mesmo. Então, assim, colocar 45 alunos, falar para vir, para eu passar conteúdo na lousa nessa altura, se a gente tivesse no começo do semestre, né? Mas nessa altura do campeonato, e o aluno estando, muitos alunos de fora de Piracicaba, né? E entregaram as casas aqui, né? Para não ficar pagando aí 2 anos de aluguel à toa, né? Então, eu falei assim que eu ia continuar da maneira que eu estou, enquanto fosse possível, né? Enquanto eles dessem permissão. Mas foi só um levantamento, a gente não teve nenhuma resposta até agora e nenhuma reunião depois disso, entendeu? Daí por isso que eu perguntei, achei que já tinham falado alguma coisa para vocês, mas se ninguém falou nada, nós estamos sabendo das mesmas coisas. Mas o campus voltou, tá? A parte administrativa. Para quem precisa de algum papel, alguma coisa, manda e-mail lá e dá uma olhada no horário de funcionamento. Bom, continuando aqui o que eu não tinha terminado, né? Semana passada. Gauss Seidel depende da quantidade. A gente consegue saber o número de operações que a gente faz no método de Jacobi de Gauss Seidel, tá? Tem uma formulinha. Quantas operações a gente usa, tá? Depende da quantidade de coeficientes não nulos, então quer dizer, os coeficientes diferentes de zero em cada equação. Se a enésima equação TI, coeficientes não nulos, possui TI, coeficientes não nulos, os métodos de Jacobi e Gauss Seidel necessitam de, bom, vamos ver o que é isso, né? A é o número de adições e subtrações. M, número de multiplicações. E D, o número de divisões. Tá bom? Então, TI vezes A, né? Que é o número aí de adições e subtração, que realmente depende dos coeficientes, né? Mais TI vezes M, né? E a divisão, a gente passa dividindo lá só o nosso A1, A22, A33, os elementos da diagonal, né, principal. Então, aqui, o número total de operações de um ponto flutuante, né, em cada interação do sistema N, né, quantas operações em cada interação, cada vez que eu trabalho com uma interação, né, quantas equações esse sistema faz, né? Se eu tiver lá I até N, esse I até N é o número de coeficientes, tá bom? Eu tenho lá eu tenho lá 2x mais 3y menos 3z, né? Eu tenho 3 coeficientes. Coeficientes são os valores que acompanham, né? Multiplicando aí o x, o y, z, tá? Então, é a somatória de 1 por 1 aí, tá bom? Então, a somatória indo de 1 até, né, se tiver 3, TI. Esse TI aí é o número de coeficientes, tá? Vezes A, mais a somatória indo de 1 até 3, TI, vezes o número de multiplicação que você usa, mais N vezes D, tá bom? Para exemplificar isso, que eu acho que fica bem mais simples, assim, ó, o que eu tenho lá, por exemplo, o que eu tenho aqui nesse exemplo, tá bom? Ele isolou aqui o X1, o X2 e o X3. Tá? É como se tivesse X, Y, Z, tá? Como você chama, não tem problema. Às vezes, para colocar num programa de computador, é melhor chamar todo mundo de X aí e tá dando essa ordem para ele, né? 1, 2, 3. Ok? Aqui, nesse meu primeiro aqui, né? Eu tenho aí 3 coeficientes não nulos, ok? Então, essa minha primeira linha são 3 coeficientes. Como temos 3 coeficientes não nulos, né? Se eu olhar aqui, o que eu tenho aqui? 2 adições, subtração é como se fosse adição, tá, gente? É adição de... Ai, perdão, fugiu a palavra. É adição de número negativo, né? Então, para cada equação aqui, o que eu tenho? 2 adições, ok?
E aqui eu tenho duas multiplicações, ó, 2 vezes x2, 1 vezes x3 em cada uma, né? 3 vezes x1, então para cada equação. Então o meu A aqui é 2, o meu M é 2 e a minha divisão em cada equação é uma divisão apenas que eu tenho. Então o meu D aqui é 3, tá? Como temos 3 coeficientes não nulos, ó, temos 3 coeficientes não nulos, ok? Então, fica como isso daqui? 3 vezes 2 mais 3 vezes 2 mais 3 vezes 1, que é igual a 15. Então, no total, a cada iteração, né? Aqui eu faço 3 vezes 2, aqui eu faço 3, aqui eu faço 3. Caramba, perdão, gente. Aqui eu faço 3, por que 3? Porque eu tenho 3 equações, né? E nenhum deles é não, e é tudo não nulo, né? Porque se for nulo, você não vai estar fazendo ela, né? Se for aqui, se aqui fosse 0, ia dar 0, você não faz essa operação, né? Nem essa multiplicação, ok? Então, quando os coeficientes são não nulos, ok? Quando eu tenho a mesma quantidade de coeficientes não nulos para todo mundo, a gente consegue usar essa fórmula, né? Porque eu faço aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. É isso que eu queria falar. Então, por isso que me dá 3, né? Então, 3 vezes 2 adições em cada uma, 3 vezes 2 multiplicações em cada uma que eu faço, e em cada uma eu faço uma divisão. Então, por isso que fica 3 vezes uma divisão. Então, a cada nova iteração, eu faço 15 operações, ok? A cada nova eu faço 15 operações. Ah, isso não, qual a importância disso, né? Depende. Se você tiver lá um sistema 20 por 20, e esses forem não nulos, né? O que eu vou ter aqui, a gente consegue calcular quantas operações aí a sua máquina vai fazer. Se isso vai ficar mais pesado ou menos pesado do que aquilo que você tem, do que aquele programa, outro programa que você tenha, por exemplo, de regra de Cramer, que você faz muito mais operações que essa, tá? Não sei se deu para entender. Mas peço perdão aqui, engasguei, né? Aqui é 2 operações, 2 operações, 2 operações. Como eu tenho 3, acaba sendo 3 vezes 2. É daí que vem, tá bom? Essa formulinha. Aí tá da onde foi, né, a bibliografia, da onde foi montado esses slides, ok? Alguma dúvida sobre Jacobi, Seidel e sistema linear? Faça uma lista aí, tá, pessoal, para entender e tal. Bom, então agora vou fechar sistema linear e vou para um novo conteúdo, tá bom? Vou falar hoje sobre ajustamento, tá bom? Não, antes de falar, configurar a apresentação de slides sem animação. Ok, senão vai ficar meio... Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre ajustamento, tá bom? O que é ajustamento? Quando você quando você estuda algo de forma experimental, por exemplo, digamos assim que você tem um simulador, né? Você tem aí um simulador de internet que pega uma bolinha, essa bolinha vai quicando e você calcula aí tempo, velocidade, sei lá, tempo com aceleração, enfim. Te dá aí uma tabela, esse experimento te dá uma tabela de pontos, né? Então, quando a gente faz um experimento, um fenômeno de forma experimental, mesmo que você esteja numa máquina, essa máquina, é comum ela te dar esses termos com valores tabelados, né? Um conjunto de valores tabelados. Então, ela te dá uma tabela de pontos, tá? Então, assim, quando eu tenho uma tabela de pontos, né? Qual é a relação existente entre os valores dessa tabela de pontos? Né? Como eu vou encontrar uma função que relaciona esses valores à tabela de ponto, né? Qual a relação existente entre x e f de x, né? Qual o valor de f de x para um determinado x fora do tabelamento? Então, digamos ali que você tem uma tabela de pontos, né? Através de uma simulação. Só que esse sistema, ele te dá, sei lá, o resultado de 3 em 3 segundos. Né? Mas você não quer, né, de 0, 3, 6, 9, né? Você quer saber o que aconteceu em 2,2 segundos, né? Como que eu faço
para encontrar esse valor, né? Como que eu faço para encontrar o valor do f de x no determinado x fora do meu tabelamento, tá bom? Então, para isso, nós vamos usar ajustamento, tá? E depois a gente vai ver interpolação. Nessa circunstância, temos um tabelamento da seguinte forma: vocês têm aí valores de x e para cada x você tem um f de x. Né? Digamos assim, eu tenho número de funcionários e quantas peças, né? Ou número de horas trabalhadas e quantas peças foram produzidas, ok? E como que eu pego uma função, como que eu pego essa tabela de pontos, né? E descrevo isso através de uma função, né? Eu quero um modelo matemático para esse problema que eu tenho, para essa tabela que eu tenho. Como encontrar qual o melhor modelo matemático que representa? Pode não ser o modelo matemático perfeito, né? Mas é o que melhor representa aquela situação que você tem, tá? Então, f de x mapeia algum fenômeno, né? Às vezes você quer aí representar um fenômeno de horas de trabalho por peças reproduzidas, né? Ou algo desse tipo. F de x mapeia alguns fenômenos com dados escolhidos de forma experimental. Não temos certeza sobre a corretude dos dados escolhidos, tá? Quando a gente, isso daqui a gente vai usar quando a gente não tem certeza se aqueles dados que a máquina deu é tão preciso assim. Se aqueles dados daquela tabela que você tem são tão corretos assim, tá? Ou quando você quer valores além daquela tabela. Né, vamos dizer assim que eu analisei 30 dias, né, a minha produção lá na fábrica. Eu quero saber o que vai acontecer daqui 13 dias, ok? Através de um modelo matemático. Então, você quer ir além daquilo que você está trabalhando, tá bom? Que você analisou, perdão. Então, para isso, a gente tem aplicações, né? Isso serve para várias aplicações. Para que serve isso? Para planejamento, previsão para estoque de um determinado produto em função do histórico da sua demanda, né? Você pode vender alguma coisa aí, você monta aí um histórico de demanda, né? Com data e quanto está saindo. E isso você consegue um modelo matemático para fazer uma previsão aí do quanto você precisa nos próximos 50 dias, né? Para produzir ou para vender determinado produto, tá? Isso também é trabalhado em previsão de inflação, né? A não ser, é o que fala, né? A não ser que ocorra uma coisa muito, muito séria, né? Consumo energético e dados populacionais, tá? É uma das utilizações aí de ajustamento, ok? Do que a gente vai fazer aqui, certo? Então, aqui eu tenho ajustamentos de curvas. A gente vai aprender a ajustar aí curvas numa determinada tabela de pontos. O problema do ajuste de curva, no caso em que temos um tabelamento de pontos, tá? Quando que a gente vai usar isso? Quando a gente tiver tabelamentos de pontos no R2, tá, gente? Quando eu tiver uma variável x e uma variável que depende de x, né? Que é a minha função que é dependente de x, né? A gente consegue colocar ela aí num plano cartesiano, tá? Então, aqui a gente só trabalha com coisas de R2, com duas informações. É o que a gente consegue fazer ajustamento, ok? O que eu vou dar aqui, tá bom? Se eu tiver 3 informações, 4 informações, né? Se eu for aí para o R3, daí fica mais difícil, a gente não usa aqui, ok? Não tem um método para isso. Mas se você tiver aí dentro de um tabelamento 2x2, né? Do R2, 2x2 não, perdão, do R2, então a gente consegue usar aí o ajustamento de curva, tá? Então, assim, a gente escolhe M mais uma funções, né? G0, G1, Gm. O que significa isso, né? Se eu tiver aí M pontos, digamos, né? Então, eu escolho M mais uma funções para descrever, né? Essa tabela de pontos. Né? Quer dizer o que isso daqui, professora? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou fazer A0 mais G0 mais A1, G1 mais até a MGN, tá bom? Se aproxime ao máximo da f de x, tá bom? Então, a junção é como se eu juntasse polinômios, tá bom? Por exemplo, assim, eu vou fazer o quê? X ao quadrado mais 2x, isso daqui é a junção, ó, de uma função quadrática, tá?
para uma função aí linear, ok? Né? Esse polinômio de grau 2 me dá também junção de funções, tá bom? É isso que ele faz aqui. Aqui eu tenho 1 G0 mais 2 G1 e assim sucessivamente, tá? Só para montar aí a teoria. Mas a prática é mais fácil de entender do que a própria teoria, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma combinação linear de funções elementares, tá? O que essa combinação linear de funções elementares nos dá, né? Então, aqui eu tenho uma P de x, né? Eu tenho aí uma somatória de J indo de 0 até M, né? Do AJ G aqui, né? O que acontece? Daqui é uma combinação, você vai ter um polinômio no final que vai ser uma combinação de funções. Todo polinômio é uma combinação de funções, tá? X ao quadrado mais 2x mais 3. O que é isso daqui? Uma função de grau 1, de grau 2, aqui é uma função de grau 1 e aqui é uma função, né, de um termo independente aí, ou uma função constante, tá bom? Então, desejamos escolher a função p de x que melhor representa o tabelamento utilizado. Tá? Então, por exemplo, olhem aqui, dúvida. Como escolher as funções, né, que montam aí a função que melhor eu quero tabular? Uma maneira simples consiste em analisar os pontos conhecidos em um gráfico, tá? Se eu tenho uma tabela de pontos e coloco elas num plano cartesiano, que cara que tem esses pontos aqui? Eu já vejo que a melhor curva que se ajusta nela aqui é x ao quadrado. Tá bom? Então, aqui é uma função quadrática, ó, parece que é uma função quadrática. Se eu traçar ela aqui, ela é que melhor se ajusta nesses pontos, certo? Então, o que acontece? A gente usa esse apoio gráfico, colocando os pontos lá, para a gente olhar e falar assim, nossa, esses pontos têm cara do quê? Tá? Por isso que lá em cálculo 1 é muito importante você olhar para um gráfico e já ter noção que cara aquele gráfico tem. Qual é a função que melhor representa aquele gráfico, tá bom? Então, aqui no caso, a disposição que estão colocados esses pontos, eu posso utilizar a função x ao quadrado. É a melhor função que se ajusta, tá bom? Mas qual função x ao quadrado? Então, a gente vai procurar um valor de A, né? Porque a gente sabe que é o polinômio aí que melhor se ajusta, ax ao quadrado, tá? Mas quem é esse A? Né? Mais aberto, mais fechado, qual, né? O A aqui, né? Vai depender aí da elasticidade, digamos assim, da minha função, né? O quanto ela estica aí em relação ao eixo f de x, né? Então, aqui cabe a gente encontrar esse A, né? Qual é o melhor valor de A? A gente sabe que a função aqui tem cara de x ao quadrado, mas a gente tem que encontrar o coeficiente que acompanha ele, tá? Então, qual é o melhor x, né? Qual a parábola ax ao quadrado que melhor se ajusta aos dados, tá bom? Então, uma maneira, né, de saber qual é a melhor função que se ajusta, já ter uma ideia de como vai ser a cara da junção dessas funções, né, da soma dessas funções, é olhar para o tabelamento, pegar o seu tabelamento e colocar ele num gráfico, ok? Num programa gráfico. Tá certo, vocês vão falar assim, o Excel faz isso. O Excel faz isso, ajustamento. Mas o que está por trás do Excel? Tá bom? Bom, dúvida, como escolher as funções contínuas? Uma maneira simples consiste em analisar os pontos conhecidos em um gráfico cartesiano, igual fez lá, tá bom? No entanto, essa escolha nem sempre é simples, né? E não será, né, um objeto de estudo aqui, tá bom? Eu vou mostrar alguns exemplos, só que assim, eu não vou ficar falando, quando os pontos forem assim, quando os pontos forem assado. Né? A gente já viu lá em cálculo 1, né? Por exemplo, se eu tivesse algo desse tipo assim, uns pontos assim, o que melhor se ajustava aqui era 1 sobre x, né? Com x indo de 0 até mais infinito, né? Então, isso daí também vem um pouquinho lá da ideia de cálculo 1, né? Já foi analisado em cálculo 1 o estilo dos gráficos, né? Digamos assim, da sua função ligada ao seu gráfico, tá bom? Bom, então, ajustamento de curva significa obter uma curva que melhor se ajuste àquele conjunto de pontos que você tem, tá? Mas qual é a melhor, né? Como saber qual é a melhor, né? Aquela que tem os resíduos mínimos.
vocês estão tendo estatística? Sim. Vocês já tiveram variância em estatística, Uhum. ok? O que acontece? Aqui, ó, eu tenho um X. Vou pôr aqui X1, aqui é outro X, tá? X2, aqui eu tenho X verdadeiro que tá na minha tabela, tá? E o F de X. F de X1. Aqui eu tenho um X. Desculpa aí minha falta de habilidade com as... E aqui o F de X2. Como que eu tiro isso daqui de baixo mesmo? Aí. Aqui eu também tenho outro X. E o F de X3, né? Assim sucessivamente. Tá bom? Então, aqui eu tenho os pontos da sua tabela. E aqui, essa curva aí em azul, esse polinômio em azul, foi o polinômio encontrado que melhor se ajusta aos seus pontos, tá? Mas como isso foi encontrado, né? Como que o método faz? Olha só, aqui eu tenho o valor verdadeiro. V não vai dar certo. O valor real, tá? Aqui, quando eu encontro o polinômio, o meu x1 vai ter outro valor do f aqui. Né? Se eu colocar lá o meu x1, eu vou ter outro valor, quando eu encontro o polinômio que melhor se ajusta nessa curva, né? Aqui eu tenho outro valor. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um valor real e valor... Vou por aqui, valor encontrado após o método, tá bom? Dentro do polinômio lá, conforme o seu x1. Essa distância aqui, que é o valor de y, do valor verdadeiro menos o y, né, o p de x aí do valor encontrado, é a minha diferença, né? Essa distância aqui é a minha diferença, ok? Essa distância entre o ponto real e a curva encontrada, né? Esse y aí, né? Que eu tenho aqui um delta y, ok? Esse delta y aí é a minha diferença, é o meu resíduo, né? É o meu erro, digamos assim. Aqui eu tenho um erro, porque o valor real era esse, e quando eu descrevi esse novo polinômio, encontrei esta curva, eu tenho um valor novo agora, digamos. Então, a diferença entre o valor novo e o valor real, a f deles, né? Isso que me dá o erro, tá? Quanto menor esse erro, melhor é para mim, tá? Quanto menor esse erro, né? A soma de todos esses erros, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, tá bom? Qual é o menor erro? É a soma de todos eles, tá? Então, aqui a gente usa variância, tá? Lá de estatística, tá? Ó, quem é a variância aqui? Né? A variância é o y real menos o y encontrado. Tá bom? Esses são os erros. E a gente usa variância, só para a gente ver, né? A variação aí do que você tinha para o que você tem agora, se ela é muito grande ou muito pequena. Quanto menor essa variância, melhor, né? Então, é a variância aí dividido pelo número de pontos, né? Aqui no caso é 4, mas eu vou pôr N sendo N o número de pontos. Tá bom? Lembraram aí de variância? Quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho um desvio padrão, mas pra gente aqui, se vocês quiserem calcular desvio padrão, ok, mas não precisa. Quanto menor essa variação, quanto menor esse resíduo mínimo, mais próximo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô calculando todos os resíduos, né? Eu faço ao quadrado
Aí, né, é a soma, né? A variância é a soma de todos, né? Indo de 1 aí até N pontos aqui em cima, né? E eu divido aí pelo número de pontos, né? Como se eu estivesse distribuindo esses erros, né? Por esses pontos. Então, quanto menor a variância, mais próximo eu tô, menor é o meu erro, mais próximo eu tô, não, menor é o meu erro, e essa é a curva que melhor representa aquela tabela de pontos, tá? Isso se chama regressão linear, tá? Isso se chama ajustamento de curvas também, tá? Regressão linear é quando você traz qualquer tabela de pontos para uma reta, tá? A gente chama aí de regressão linear, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui com ajustamento de curvas é com polinômio, de grau 1, de grau 2, de grau 3. Professora, e quando a função não tiver uma cara de polinômio? Daí eu vou mostrar como nós iremos fazer, ok? Deu para entender um pouquinho? Não como fazer, sim qual é a ideia aqui do ajustamento de curvas. Agora, como fazer isso vem agora, tá? Então, assim, o método dos mínimos quadrados, né, é o que me dá aí, né, o menor, aqui é o resíduo, tá? O menor resíduo, tá? Procuramos o mínimo desse resíduo, que pra gente aqui vai ser a variância, ele usa R, tá bom? Resíduo é Y real menos o Y encontrado, é esse R aqui, né? Esse eu vou de 1 até N, depois eu distribuo por N resíduos, tá bom? Então, assim, para cada caso específico de uma reta, né, numa reta, nós teremos o quê? Aí, né? Aonde G0 é 1, né? Como que eu tenho uma reta? Y é igual a X mais B. Então, aqui, ó, o G0 é 1, que acompanha o B aqui, tá? Ele só trocou. E que a gente tá acostumado com essa cara, né? E o G1 aqui é X. Então, o que que falta eu encontrar? O A e o B, né? Teremos para cada possível A0 e A1 uma reta distinta. O que acontece aqui? Olha só. Para eu traçar, queremos, portanto, encontrar o par A0 e A1, que minimize a soma dos quadrados dos resíduos, tá bom? Só que eu não gosto de olhar por isso daqui, porque o aluno às vezes fica muito perdido. Eu vou fazer, tá? Eu não deixei espaço. Nossa, eu deixei peraí. Eu vou fazer o que ele está fazendo aqui, tá bom, gente? Para mostrar para vocês a fórmula. Por que que a gente chega nessa fórmula? Nossa, porque isso daqui para eu explicar o que... Eu odeio explicar assim, ó, no slide continha, sabe? O que foi feito, entre aspas. Eu vou fazer na hora. Eu gosto de fazer, ir fazendo, explicando. Só tô encafifada que esse slide tá assim, que todo ano eu tiro isso e faço na mãozona. E sabe o que eu faço? Eu não salvo, né? Eu deixo daquele jeito. Vamos lá. Então, eu vou fazer com a reta. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com a reta. Tá? Vou fazer com uma reta, porque é mais fácil para eu fazer as contas. Assim como eu vou fazer com a reta, vocês façam com polinômio de grau 2, dá para demonstrar com polinômio de grau 3, 4, 5, enfim. Com o polinômio que você quiser, tá bom? Isso daqui que eu vou fazer serve para polinômios, ok? Então, o que eu vou fazer aqui para a reta? Porque a reta vai ser o que a gente mais vai usar aqui. O que mais a gente vai fazer é tentar aproximar os pontos de uma reta, mesmo quando não tiver cara de reta, e vocês vão entender o porquê, tá? Então, eu vou demonstrar esse método dos mínimos quadrados, eu vou desenvolver o método dos mínimos quadrados utilizando a reta, tá bom? Mas, se eu quisesse fazer em grau 2, eu fazia. Qual é a diferença? Quando eu estou em grau 2, eu tenho que encontrar A, B e C. Quando eu estou em grau 3, eu tenho que encontrar A, B, C e D. Né? Um polinômio de grau 3, ele é escrito da forma ax ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx, mais d. Então, só vai aumentando aqui o número de coeficientes que eu tenho que encontrar. Por isso que eu não vou fazer, eu vou fazer com a reta que é só 2, tá? Mas eu queria deixar bem claro que se você fizer o que eu fiz com a reta do começo ao fim, com polinômio de grau 3, dá certo, tá bom? É a mesma demonstração, é isso que eu tô querendo dizer.
Ok, então eu tenho um conjunto de pontos que eu observo que o melhor polinômio que descreve ele, a melhor função que descreve ele é uma reta, tá bom? Então, eu não gosto de usar aquele A1, A2 lá não, que eu acho que fica muito complicado também, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu quero encontrar um polinômio AX mais B que melhor descreve determinada tabelas de pontos, ok? Então, aí eu tenho uma reta. Eu tenho que encontrar o meu A e o meu B, né? Vocês vão falar assim, professora, como que descreve uma reta? 2 pontos, pega 2 pontos, substitui lá igual na 7ª série, resolve o sistema, encontrei a reta. Não, né? Não. Porque você não vai ter só 2 pontos na tabela. Você vai ter 20 pontos, né? Se eu tenho lá 20 pontos numa tabela. Daí tem 2 maluquinhos aqui embaixo, ó. Daí você vem e me traça a reta aqui e fala que ela melhor representa essa tabela. Não, né? É a reta que eu estou procurando, não é a reta que passa por 2 pontos. É a reta que melhor descreve todos esses conjuntos de pontos, né? E para a reta descrever todos esses conjuntos de pontos, eu acabei de dizer que eu preciso ter o resíduo mínimo, que a variância entre o valor que você encontrar real, né, e o valor que você tinha tem que ser mínimo, ok? Então, o que acontece lá? Eu tenho uma tabela de pontos, certo? Eu tenho a reta aí, AX mais B, e eu quero que o resíduo seja mínimo, né? Quem é esse resíduo? Variância, né? O Y real menos, que é dado, né? O Y real vai ser dado. Você vai ter uma tabela que vai te dar o X real e o Y real. A gente só vai usar ajustamento quando a gente tiver uma tabela de pontos com 2 variáveis aí, que uma dependente da outra, ok? Então, vai ser o X real menos o Y real menos o Y encontrado, que é essa altura aqui, quanto menor a soma dela para todo mundo, melhor é, né? Então, a somatória de todos esses, indo de 1 até n, sendo n seu número de pontos, ok? Ao quadrado, tá? Por que eles fazem isso? Para a gente somar o erro, tá? Por que eles elevam ao quadrado? Porque quando eu elevo isso daqui ao quadrado, esses valores ao quadrado, eu vou ter todo mundo positivo. Então, eu estou somando os erros, porque se eu deixo sem o quadrado, uma hora esse erro pode ser maior, né? Que o valor encontrado pode ser maior que o real. Então, vai te dar aí um erro negativo. E outra hora você pode ter um erro positivo. E um erro compensar o outro. E não é assim que a gente vê, né? Não é assim que a gente vê. Esse erro aqui que está acima não compensa esse erro que está abaixo. Tá? Na verdade, o que eu tenho aqui é uma soma de erros. Aqui eu tive um erro para o primeiro ponto, aqui eu tive um erro para o segundo ponto, né? É a mesma coisa que você estiver fazendo uma receita, né? Você erra a quantidade de farinha, né? Eu vou errar também a quantidade de ovo para baixo, né? Ah, na receita dá certo. Não, na receita dá certo, né? Se eu aumento o número de farinha, não dá. Aqui, ó, na receita, se eu aumento o número de farinha, então eu vou diminuir o número de ovo, né? Um compensa o outro. Não, você tá tendo uma soma de erros, tá? Então, um exemplo meio tosco que eu acabei de encontrar. Não, Fabiana, não funcionou, né? Realmente não funcionou. Tomei o algoritmo lá de ontem, né? Que não funcionou lá e tiveram que fazer na mão os negócios para voltar. Perdão aí. Péssimo esse exemplo, mas eu acho que deu para entender, tá? Então, ali você não tem um erro compensando o outro, o que você tem ali é um acúmulo de erros, por isso que a gente usa a variância, né? E a variância é a soma de todos esses dividido por n, que é o número de pontos, como se você estivesse distribuindo esse erro igual para todo mundo, né? Digamos assim. Bom, então o que acontece? Olha só, eu quero que essa variância seja a menor possível. Isso aqui é o nosso resíduo mínimo. Vou por Rn, tá? De resíduo mínimo. Isso aqui não tem a ver com isso, tá? Rn. Esse daqui é o meu resíduo, tá? Quem é o resíduo? O erro que te sobra lá. Variância, né? A soma de cada pedacinho ali, juntando todos os erros, eu distribuo para todo mundo. Ok. Tá. Só que eu quero o melhor A e B.
o melhor A e B, que eu vou encontrar aqui, que essa reta se ajusta a uma determinada tabela de pontos, é quando esse resíduo é o mínimo, tá? É quando esse resíduo é o mínimo, tá? Então aqui eu vou só dar uma arrumadinha numa coisa aqui, ó. Vou reescrever ela aqui na frente. Não vai caber. Vou por aqui embaixo, ó. Resíduos é igual variância, né? Só para vocês lembrarem aí da onde vem, né? Essa forma. Por que que eu tô usando essa forma para resíduos? Porque, na verdade, é variância. Que é a somatória, indo de 1 até N. N é o número de pontos que você tem na sua tabela, tá? É a somatória de cada errinho, de cada altura que eu mostrei ali no gráfico. Então, do Y real menos o Y encontrado, né? O Y que você já tem na sua tabela, ao quadrado, e o Y de cada valor que você colocar ali na sua nova função, né? Dividido, todo mundo, perdão, é aqui fora, né? Todo mundo dividido por N. Certo? Bom, isso daqui eu vou dar uma melhoradinha. Vou apagar aqui em cima. Bom, quem é o Y encontrado? Eu vou fazer isso daí para uma reta. Eu vou encontrar esse resíduo mínimo para uma reta, tá? Então, no lugar do Y, eu vou colocar AX mais B, né? Que é o P de X aí, né? Isso daqui é igual ao Y encontrado depois de fazer, ok? Então, a curva encontrada é AX mais B. Então, vai ficar somatória, indo de 1 até N, né? Do Y real, eu vou ter esse Y real, lembra disso na tua tabela, menos o que você está buscando aqui, né? O Y encontrado, que na verdade, nesse caso, é uma reta. AX mais B, foi o que eu encontrei, né? O que eu tô pondo aqui? Ao quadrado, tudo isso dividido por N. Eu tô falando assim, ó, qual, né, a variância entre o que você tem real e o novo valor. É isso que eu tenho aqui. Tô tirando a variância para todos os pontos, né? Qual é a variação aí quando eu somo a variância quando eu somo o erro de todos os pontos, certo? No entanto, a melhor curva, né, que melhor se ajusta é quando esse erro aqui, né, que é o Y, né, aqui ele chama de F de XI, né, e o P de XI, é quando eu tenho, aqui é o Y real, e aqui é o Y encontrado. É quando isso daqui for o menor possível. Então, é quando essa variância for a menor possível, tá? Como que eu encontro o mínimo de alguma coisa em cálculo? Quando que eu encontro o ponto de máximo e o ponto de mínimo? Em cálculo 1. Sai derivando. Quando a primeira derivada é igual a... A zero. A zero, obrigado. Gente, perde essa timidez aí, deixa esses microfones ligados, quem conseguir aí, para ir perguntando e respondendo. Sim, lembrando que em cálculo 1, lembrando que em cálculo 3, que eu dei para vocês, né, lá no R3, a gente encontra ponto de máximo e ponto de mínimo quando a gente encontra os planos tangentes em cálculo 3, lembra? Então, era fazendo a primeira derivada em relação a x, fazendo a primeira derivada em relação a y e encontrando, igualando a zero, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Para eu encontrar os resíduos mínimos, eu faço a primeira derivada, certo? Só que aqui, quantas incógnitas a gente tem? A gente tem duas. Eu quero encontrar o valor de A e o valor de B, certo? Então, essas são as minhas variáveis. Ok? Porque YR eu tenho, vai vir na tabela. E o seu X aqui também você tem, porque esse X aqui é o X real, certo? Você vai ter o X1 e o Y1, tá? Por exemplo, aqui, pagar aqui, ó. Ah, não dá mais? Vou pegar aqui, então. Aqui eu tenho o X4 e vai ser dado lá na sua tabela o Y4. Então, isso daqui você tem, certo? Então, aqui também é o X real,
né? Para cada um, na verdade, eu vou usar XR para falar que é o real, que é da tabela, mas aqui tem o I, né? Porque para cada um você tem um resíduo. Aqui também tem o I, né? Professora, onde entra o I nessa história? Aqui, né? Real, Y real, I, né? Primeiro ponto, segundo ponto, até N pontos, que é o número de pontos que você tem na sua tabela, né? Então, gente, isso daqui vocês conhecem. O que a gente está procurando aqui é o A e o B, tá? São as incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sisteminha, certo? Quando isso daqui vai ser resíduo mínimo? RM aqui, vou chamar. Quando isso daqui vai ser resíduo mínimo, né? Quando a primeira derivada em relação a A, são duas incógnitas que eu tenho aqui para encontrar, A e B. Então, quando a primeira derivada da variância, em relação a A, por que que eu uso aqui o símbolo de del? Porque aqui eu tenho duas incógnitas, A e B. Né? A gente tem duas coisas aí que a gente não conhece. Então, a gente usa del lá, né? Igual x e y lá no meu cálculo 3, tá? Então, quando a primeira derivada da variância, né? Ou do R, aqui eu vou por R, né? Que é o resíduo, em relação a A, for igual a zero. E quando a primeira derivada, né? Então, é um sisteminha. Quando a primeira derivada em relação a A for igual a zero, e quando a primeira derivada também em relação a B for igual a zero. Tá bom? Então, lembrando lá de cálculo 3, eu ensinei isso em cálculo 3, ok? Lá em cálculo 3, vocês sabem que eu sei desenhar muito bem, né? Como que eu encontrava um ponto de mínimo da função? Quando eu encontrava uma reta, né, tangente a x, né, aonde ela era perpendicular ao eixo, né, perdão, quando eu encontrava um plano, vou falar mais simples, quando eu encontrava um plano que ele era paralelo ao plano XY, né? Daí eu encontrava o ponto de máximo. E como encontrar esse plano? Eu fazia a primeira derivada em relação a x, que é essa reta tangente, que é paralela aí ao eixo XY, tá? Ao plano XY. E quando eu fazia a derivada em relação a y igualava a zero, que daí eu encontrava uma reta tangente, que também era paralela. E duas retas, eu consigo, através de duas retas, eu tenho um plano. Tá bom? Aí um pouquinho de GA, foi dado lá em cálculo 3. Aqui é a mesma ideia, tá? Eu quero aí o ponto de mínimo, né? Eu quero o mínimo e máximo é a mesma ideia, né? Então, eu faço a primeira derivada em relação a primeira derivada em relação a B igual a zero, e encontro esses sisteminhas. Foi um dos últimos conteúdos de cálculo 3. Lembra que encontrava os pontos... Nossa, gente. Preciso de descanso. Lembra quando estão fugindo as palavras? Eu encontrava os pontos críticos, daí fazia a primeira derivada em relação a x igualava a zero, fazia a primeira derivada em relação a y igualava a zero, encontrava o x e o y lá e depois calculava aquele d. Lembra? Mas aqui a gente só vai fazer a primeira derivada igual a zero, tá? Para chegar onde a gente quer, que aí é o sistema, ok? Bom, então vamos lá, tá? Então, o que que eu vou fazer? Né? Então, para encontrar os resíduos mínimos, é tudo isso que ele faz naquele monte de escrita lá, tá? Eu vou apagar até a escrita e deixar isso aqui que eu acho mais claro. É quando eu faço a primeira derivada em relação a A igual a zero, quando eu faço a derivada em relação a B igual a zero, eu encontrei o ponto mínimo desses resíduos, ok? Então, vamos lá. Primeira derivada aqui, ó. Deixa eu ver se dá para... Ó, aqui, a somatória, ela continua, tá? Na primeira derivada, né, a gente deriva a função que tá dentro, tá? Então, vai ficar aqui, somatória, gente do céu. Eu começo a falar. Toma uma bolinha d'água. Somatória indo de 1 até N, tá? Vou fazer a derivada daqui, ó, em relação a A. Então, tudo que tem B, né, lembra disso que é uma constante. Aqui eu tenho que fazer a regra da cadeia. Derivada do que está fora, né? Porque aqui eu tenho uma função elevada ao quadrado. Então, regra da cadeia, derivada do que está fora. Então, vai ficar 2y, ri, menos, vou já fazer assim, tá? Axi menos b, tá bom? Já vou distribuir os menos aqui, ó.
Então, derivada do que está fora, em vez de desenvolver, usa a regra da cadeia. Derivada do que está fora vezes a derivada do que está dentro. Em relação a B. Perdão. Em relação a A, né? É a primeira aqui. Derivada de y em relação a A, lembra que y são valores numéricos que a gente tem na minha tabela. Então, é 0. Menos. Derivada de AXI em relação a A. Vai sobrar o quê? XI só. Né? Derivada de 2x em relação a x é 2, né? Lembrando disso daí? Então, aqui é a derivada em relação a A, não estranhem, tá? Não é em relação a x, é isso que eu quero chamar a atenção. Derivada de b em relação a A, 0, porque daí b se torna uma constante. Mas não sobrou menos? É menos AXI. Aqui. Sim, obrigado. Sobra um menos. Peraí que vai ficar feio aqui. Não, peraí que eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Senão eu começo a espremer as coisas. Teve um aluno que falou assim, mandou uma mensagem, coitado, semana passada, se pôs até à disposição para me ensinar. Professora, se a senhora quiser abrir uma aula, eu ensino a senhora a mexer no PowerPoint, dá aula pelo PowerPoint, que daí a senhora vai ampliando a folha e vai aumentando. Mas, gente, agora não, eu quero voltar para a lousa. Falei para ele, não, eu sei como fazer também. Mas eu falei assim, não vou mudar agora, sabe? Nos 45 do segundo tempo, sabe quando você não quer mais, você só quer mudar radicalmente. Então, obrigada aí, quem tem toda a razão, ó. Perdão aqui, gente. Derivada do que está fora, ok. Vezes a derivada do que está dentro. Aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui é menos, né? Comi o menos aí. Vou pôr esse menos aqui na frente, ok? Menos xi, certo? Isso daqui é igual a 0, né? Quero saber aonde isso é 0. Próximo. Tudo isso dividido por, esqueci o n aqui, né? Dividido por n. Não dos dois lados, só de um. Dividido por n, ok? Fiz aí a primeira derivada em relação a A. Agora eu vou fazer a derivada desse resíduo em relação a B. Então, vai ficar somatória de 1 até n. Fazer a derivada da função. A mesma história, derivada do que está fora, porque é a regra da cadeia. Vezes a derivada que está dentro em relação a B. 0, 0, ok? Aqui vai dar 0, ó, certo? E aqui vai dar menos 1, né? Porque vai ficar menos B aqui. A derivada de B em relação a B, menos B em relação a B, menos 1. Então, eu vou jogar... Bom, menos 1 vai ficar aqui, vezes menos 1. Então, vai ficar menos 2, tá bom, gente? Menos 1 vezes 2, menos 2. Tudo isso dividido por N. Isso daqui tem que ser igual a 0. Tá bom? Então, estou montando aí um sisteminha dos resíduos mínimos. Derivada em relação a A, derivada em relação a B. Se eu tivesse aqui um polinômio de grau 2, se eu quiser saber aonde eu vou chegar com um polinômio de grau 2, basta substituir um polinômio de grau 2 aqui. Então, vai ficar ax ao quadrado, xri ao quadrado, mais bx mais c. Daí, eu ia fazer derivada em relação a A, derivada em relação a B igual a 0 e derivada em relação a C igual a 0, tá? Então, só vai aumentando esse meu sistema. Mas daqui a pouquinho eu vou dar uma dica, tá? Como chegar no que eu vou chegar no final, sem precisar fazer tudo isso. Eu estou fazendo para demonstrar para vocês da onde chega o sistema final que eu vou ter aqui, ok? Então, só me ajudem aqui, ó. Esse N é o número de pontos. Eu vou ter 20 pontos, 30 pontos. Então, esse N aqui é um valor fixo, ok? O que eu vou fazer com esse N? Jogar para cá, tá dividindo, vou passar para lá multiplicando, então vai ficar 0. Esse menos 2 também, eu vou passar para o outro lado dividindo, então vai ficar 0, ok? Mesma coisa com esse N aqui, ó. Esse N vai passar para o outro lado multiplicando, certo? Esse menos 2 aqui vai passar, porque N é o número de pontos. Se eu tiver 20 pontos, o N é 20. Vai ser um valor só, fixo. Não é igual o A e o B, que é uma incógnita, e o XI aqui, o YI, que é uma variável, porque para cada ponto você tem um valor, né? Eu não posso tirar o XI aqui, porque ele depende aqui da minha somatória, ele não é um valor fixo, né? Para cada ponto ali, você tem um X diferente, tá? Quem é fixo aqui? Menos 2, então tá multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, e o N, que é o número de pontos, eu passo para lá multiplicando. Então, esses dois aqui eu posso cortar.
né? Menos 2 e N, menos 2 e N, tá bom? Então, na verdade, isso daqui só vai ser zero. Por quê? Porque isso daqui nunca vai ser zero, né? Já é menos 2, né? Não é zero, né? E o N nunca vai ser zero, né? Que é o número de pontos. Então, eu posso passar ele para o lado de lá, ok? Também tem essa história, né? Senão ele não podia nem estar aqui embaixo. E menos 2 aqui, se fosse zero, né? Já acabou tudo. Isso daqui poderia ser qualquer valor. Então, quem tem que ser zero para esse sistema ser verdade? Esse número vezes esse. Ou esse número, né? Porque isso daqui nunca vai ser zero. Então, por isso que eu vou tirar, tá bom? Então, aqui vai ficar. Esse sistema vai ficar. Continuando. Vai ficar somatória, indo de 1 até N. Menos 2 já passei, então de Y, RI. Já vou multiplicar aqui, ó. XI vezes YRI, tá? Posso tirar o R? Agora vocês já sabem que é o que vocês têm na tabela, só para ficar mais fácil. YI vezes XI, tá? Menos AI ao quadrado, tá? Menos BXI, menos BXI, isso daqui tem que ser igual a zero, tá bom? E também, ó, aqui, isso daqui eu já passei para o outro lado, então só sobra isso daqui, tá? Então, a somatória, indo de 1 até N, né, a segunda parte aqui, né, a segunda equação do meu sistema, de Y, I, tá? É o RI, tá, gente? Para Y1, Y2, dado na tabela. Menos A de XI, menos B, igual a zero. Ok? Ok até aí? Estão me acompanhando? O que foi feito? Como que eu cheguei aqui? Ok. Então, encontrar A e B é resolver esse sistema, tá? Eu vou melhorar esse sistema aqui pra gente, ó. A gente sabe que a somatória de A mais B é igual à somatória de A mais a somatória de B. Isso aqui é uma propriedade da somatória que eu vou usar aqui, ok? Então, vamos lá. Então, vou distribuir essa somatória para todo mundo, ó. A somatória de YXI, YXI, menos a somatória de AXI ao quadrado. Gente, aqui a somatória, todo mundo vai de 1 até N, tá? Só para não ficar um monte de rabisqueira, tá bom? Menos a somatória de BXI é igual a zero. De baixo, a somatória indo de 1 até N, de YI, menos a somatória indo de 1 até N, de AXI, menos a somatória de B indo de 1 até N, tá? Isso daqui eu também quero que seja igual a zero, certo? Agora eu vou melhorar isso daqui. Eu vou passar tudo que é negativo para o outro lado, para ficar com o sistema só com valores positivos. Tá bom? Então, fechando aqui. Então, aqui, né, eu vou ter o quê, ó? Vou passar tudo isso daqui pro lado de lá, tá? Mas vou ler de lá para cá, né? Tanto faz. A somatória de AX. Então, vai ficar no final, esse sistema, eu não consigo escrever sem subir morro. A somatória de AXI ao quadrado, perdão, aqui, ó, tá? Passo pro outro lado positivo. Certo? Indo de 1 até N. Agora eu vou colocar porque agora é o último. Mais a somatória de BXI, indo de 1 até N, tá? Passei os dois pro lado de lá, é igual isso aqui, né? Esse daí eu não mudei de lado. É igual a somatória de YI, XI, certo? Aqui. A outra de baixo. Essas duas também eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar a somatória de AXI. Então, a somatória de AXI e indo de 1 até N. Ok? Mais a somatória de B indo de 1 até N. Ok? Passei para o outro lado somando. É igual a somatória de YI. É igual a somatória de YI. Indo de 1 I, indo de 1 até N, e aqui também, né?
com I indo de 1 até N. Pronto. Então, resolver esse sistema, parece doido, mas não é, vocês vão ver. Resolver esse sistema é encontrar o melhor A e B que descreve a minha reta, que descreve a minha tabela de pontos, que tem o resíduo mínimo, certo? Isso é chamado de regressão linear, ok? Professora, pelo amor de Deus, a gente tem um sistema aqui, vamos escrever ele na forma matricial? Olha só ele na forma matricial. Eu estou procurando aqui o A e o B. Lembra aqui que as minhas incógnitas é o A e o B? Então, aqui eu vou separar, né? A minha matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Quem são as matrizes do coeficiente? É a somatória do xi ao quadrado. Porque eu posso tirar A fora aqui, né? O A não depende de I. Então, ele pode sair fora aqui multiplicando, tá? Então, quem é o meu coeficiente? O que multiplica A, ó. Esse A eu posso pôr aqui na frente, ó, A vezes, porque o A não tem I. A gente só deixa dentro aquilo que depende, né? Quando tiver o A é como se fosse uma constante, né? Que a gente está procurando quem é ela. Então, eu tiro ele fora por multiplicando, tá bom? Então, aqui, né? Quem é o coeficiente? O coeficiente é a somatória de xi ao quadrado, tá bom? Matriz dos coeficientes. Quem é o coeficiente aqui? É a somatória de todos os xi, porque o B é minha incógnita, é o que eu estou buscando na hora da resolução desse sistema, certo? Então, essa daqui é a minha matriz A. Aqui embaixo é a somatória de xi, né? Igual aqui, ó. Aqui se repete. E aqui é a somatória de B, né? O que é essa somatória de B, professora? É a somatória de todos os pontos. Ah, perdão, não é a somatória de B, né? B aqui é a incógnita, é o que eu estou buscando. Então, eu vou tirar ele fora aqui multiplicando. Quem vai sobrar aqui? 1, né? Aqui indo de 1 até N, de 1 até N, de 1 até N, todo mundo, tá? De 1 até N, que eu deixo de colocar uma hora, tá? Ou a gente usa um símbolo de S aqui, pra gente falar que a gente vai somar tudo isso. Tá bom? Então, essa é a matriz A. Quem é a matriz X, né? Que é a matriz das minhas incógnitas que eu estou procurando, né? Primeiro A, depois B, ó. Tem que ser na ordem que tá aqui. Primeiro A, depois B. Que é igual... Quem é a minha matriz B? Que tá após, né? Porque a gente sempre tem um sistema assim, né? 2x mais 3y, que é igual a 4, 5x mais 2y, que é igual a 5, né? Matriz dos coeficientes é o que acompanha a incógnita. 2, 3, é o que acompanha a incógnita. 2, 3, 5 e 2. 2, 3, 5 e 2. Caramba. Aqui vai as minhas incógnitas que eu estou buscando, que é x e y, no caso, né? E aqui vai o que está depois da igualdade lá, né? Que a gente chama de matriz B de termos independentes, mas que aqui não são tão independentes. Eles são independentes, sim. Que aqui são os termos independentes. Por que eles são os termos independentes? Porque eles não têm A e B, que é o que eu estou buscando, ok? Então, aqui fica a matriz da somatória, né? De 1 até N, de YI, XI, e aqui vai sobrar somatória de YI, indo de 1 até N. Pronto. Resolver esse sistema é encontrar A e B pelo método dos mínimos quadrados, tá? Isso daí é chamado de método dos mínimos. Por quê? Porque eu tenho aqui os resíduos mínimos e aquilo lá é elevado ao quadrado, que acaba sendo lá, a gente usa a variância, tá? Então, isso é chamado de método dos mínimos quadrados. Professora de Deus, toda vez que eu for descrever, né? Se a senhora falar que tem que encontrar um polinômio de grau, se eu ver que dá um polinômio de grau 2, eu vou ter que fazer, fazer todo esse passo aqui, fazer a primeira derivada em relação a A, em relação a B, em relação a C, igualar a zero, fazer toda essa jogada? Não, tá? Tem um jeito, sobrou uma página? Sobrou. Tem um jeito que eu faço para montar aqui o meu sistema. Gente, aqui lembra que vocês vão ter na tabela, vocês vão ter todos os x. Então, você vai fazer o primeiro x ao quadrado mais o segundo x ao quadrado mais o terceiro x ao quadrado, são os pontos que você tem.
Tá bom? Aqui, ó, somatória indo de 1 até N, aqui vai ficar o número de pontos, que é N, né? Então, aqui é N. Como que eu faço, né? Quando eu sei, né? Como que eu fazia quando o professor pedia para eu não fazer tudo isso? Para eu saber o que vai aqui. Primeira coisa, eu sei que tudo aqui é somatória. Somatória, 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 tá? Eu usava um S, ok? Aqui também. Somatória. E aqui também somatória, certo? Por aqui que vai coisa na frente. Usava um S. E aqui as incógnitas. Ali eu tenho A e B, certo? Como que eu faço para não fazer tudo isso? Olha só, gente. O que eu estou buscando é uma reta. Y é igual a x mais b. Sabe o que eu faço? Se eu tirar, tira aqui, ó, os coeficientes. Y é igual a x mais 1. Eu faço isso, ó. Tá? Coloco aí, né, o x, os coeficientes, perdão, fica só com os coeficientes, que é x mais 1. Né? Aqui o coeficiente de A, que é o que eu estou buscando, é x, e aqui o coeficiente de B que eu estou buscando é 1, né? E eu coloco aqui. Eu faço isso, ó. Eu quero... Quem acompanha o A é o x, né? Então, se aqui começou com A, aqui começa com x. X mais 1. Aqui também, x mais 1. Vou daqui para lá, escrevo os coeficientes, coeficiente de A, x, tá? Porque aqui começou com A, né? Então, para depois poder multiplicar aqui, dá AX. E aqui, B, né? Que é 1. Quem acompanha ele? 1. O segundo é B. Então, aqui é 1. E daí, eu cruzo linha com coluna. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. X vezes 1, x. 1 vezes 1, 1. E isso eu monto para qualquer um. E aqui, professor, eu tenho x mais 1, que é igual, né? Y é igual a x mais 1. É igual y. Põe o y aqui. Y é igual a x mais 1. Daí aqui vai ser x vezes y. Então aqui vai o x vezes y. E aqui, y vezes 1, que só dá y. E eu chego nisso daqui sem precisar fazer tudo aquilo. E sai para qualquer polinômio. Professor, e se eu tiver um polinômio de grau 2? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu quero encontrar o a e o b aqui e o c, né? O que eu tenho aqui? Né? A, b e c. É igual, aqui eu ponho S, S, S. E aqui, tá? Sem precisar fazer tudo aquilo, ó. É que eu gosto de demonstrar de onde vem, né? Da onde sai isso daí. Se você montar esse daqui, fizer a derivada em relação a igual a zero, a derivada em relação a B dos resíduos, tá? Igual a zero, e a derivada em relação a C igual a zero, vocês vão ver que vai cair nisso daqui que eu tô falando, tá bom? O que eu tenho aqui? Quem acompanha o A? Né, que as minhas incógnitas aqui é A, B e C. Então, os meus coeficientes é x ao quadrado. Aqui eu ponho x ao quadrado na primeira linha, aqui também na primeira. Depois vem x, então aqui eu ponho x, e aqui também eu ponho x, na segunda coluna e na segunda linha. E depois vem o que acompanha o C aqui, que é 1, tá? Porque o C tá aqui, ó, é a variável. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Variável não, incógnita, né? Que eu vou encontrar um valor para eles. Não vai ficar variando, tá? E aqui é soma, 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 soma. Somar todo mundo. Agora, eu vou linha por linha. X ao quadrado vezes x ao quadrado. X à parte. X ao quadrado vezes x. Encontro de linha com coluna. X ao cubo, é a soma de todos os x ao cubo, o x da tabela. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Tá? Isso aqui é se eu tiver um polinômio de grau 2. Né? X vezes x. Paguei aqui, né? Somatória de x ao quadrado. Ó, pode ver que repete aqui.
X vezes 1, x. Agora aqui vai ser x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 1 vezes x, x. 1 vezes 1 é 1. Aqui vai dar um número de pontos, né? A somatória indo de 1 até n, aqui vai ser n, que é o número de pontos. Aqui também vai ser n, que é o número de pontos, né? Você está somando 1, n vezes, que é o seu número de pontos. Você acaba dando o valor de n, tá? Então, x ao quadrado mais x mais 1 é igual a y. Põe um y aqui. X ao quadrado vezes y, x ao quadrado vezes y. Linha vezes coluna, vai ficar x vezes y. Olha quem tá lá. 1 vezes y é y. Ok? E assim, eu monto o meu sistema sem precisar fazer tudo aquilo que eu fiz para chegar neste daqui, tá? E assim para qualquer polinômio. Entenderam? Entenderam como eu cheguei nisso daqui? Que foi através da derivada, encontrando resíduos mínimos. Acho que sim. Vamos usar? Né? A melhor maneira é usar. Vamos usar? A única questão que eu quis mostrar isso daqui para vocês, esse truquezinho, tá? Isso aqui é daqui. Eu quis mostrar para vocês verem que vocês não precisam ficar fazendo tudo isso. Isso daqui vocês podem programar numa boa, né? No computador, né? Se ele te der um sistema, se ele te der uma tabela de pontos e você quiser aproximar. O computador não vai olhar para o seu programa, o Excel faz, né? Ó. Mas assim, a maioria dos programas aí que você vai fazer, é que o Excel já está programado. Então, ele não vai olhar lá para o seu sistema o Excel faz, gente. O Excel, você seleciona a tabela de pontos e manda ele fazer uma reta, uma curva qualquer, ou ele só faz um tipo de aproximação? Vocês já usaram? Eu nunca nem usei. Vocês sabem do que eu estou falando? Tá. Então, vocês estão igual eu. Só sabe que tem, mas não só ouço falar, né? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um exemplo. Tudo isso daqui, tá, gente? Tudo isso aqui, ó, é o que tá aqui. Que, nossa, teve uma vez que eu fui explicar por aqui, eu desisti, porque, né, é difícil entender, né? O aluno entendeu que tá aqui, ó, o 2 lá, ó, fora, igual a 0. Pra quê, né? Sofrer tanto. Daí ele desenvolve, sistematizando a equação acima temos. Vamos fazer um exemplo. Considere as taxas de inflação no período de janeiro a setembro de um certo ano, dado pela tabela abaixo. Faça uma previsão para os meses de outubro, ó, eu não tenho para o setembro. Faça uma previsão para os meses de outubro a dezembro deste mesmo ano, considerando que a reta é o tipo de curva que melhor representa esse fenômeno, tá bom? Então, aqui eu tenho que encontrar uma reta, eu tenho que encontrar lá meu A e meu B. Eu também tô apertando no lugar errado. Ó, tem que encontrar o A e o B aqui, né? Aqui janeiro, né? Vou mudar aqui, é o mês 1, fevereiro 2, 3, março 4, maio 5, junho 6, 7, 8 e 9. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou aproximar isso daqui de uma reta, de um P de X igual a X mais B. Então, aqui eu tenho que encontrar quem é o A e quem é o B que melhor representa. Poderia fazer tudo aquilo lá, tá? Mas não preciso. O que a gente viu? Que através daquele sistema igualando a zero, né? Através daquele sistema de primeira derivada igual a zero, a gente chega aqui num sistema final. Certo? Vou aproximar de uma reta. Então, aqui, quem são os coeficientes? X e 1, porque A e B é o que eu estou buscando, né? Quem é aqui? A e B, ok? Que é o que eu estou buscando. Quem acompanha o A, quem acompanha o B. E aqui
é todo o meu, aqui é igual a y. Então, aqui é aqui também eu faço x e 1, né? Porque, ó, ax mais b1, tá bom? A ordem é linha vezes coluna, tá? Cuidado para não inverter, ok? É igual a y, certo? Então, aqui é a soma, né? Eu vou por um S aí de soma, de somatória de todo mundo, né? Aqui eu sei que é a soma de 1 para todos os pontos, então aqui é sempre N, que é o número de pontos, tá bom, gente? E aqui? Aqui também é soma e soma. Soma de quem? De x vezes x, que são x ao quadrado. Soma de x vezes 1, que é x. Soma de 1 vezes x, que é x. 1 vezes 1 ia dar 1, né? A somatória de 1 até N. Aqui, né? É a somatória de todos os pontos. Ok? Então, eu tenho aí N pontos, certo? E aqui é x vezes y. X vezes y. E aqui é 1 vezes y. Então, aqui também vai ficar só isso. Viram? Eu montei sem precisar voltar em tudo que eu tinha. Isso dá certo, ok? Bom, pegando a minha tabela aqui, eu vou usar esta tabela. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Só um minutinho, por favor. Eu vou recortar e por lá, para não ficar mudando de slide, que esse negócio de mudar de slide. Quem tá aí com a calculadora, postos, por favor. Agora os cálculos são mais simples, né? É só somar para mim. Espera que eu tô tentando fazer a calculadora funcionar, Fabi, só um minuto. Não, eu ainda não... Fica tranquila aqui. Oh, eu tô fazendo... Ah, tá aqui. Eu ainda tô organizando aqui também. Não vai para somar nada por enquanto. Fabi, Hum. eu fiquei com dúvida só no... Da onde saiu o SX vezes Y ali e o SY. Eu não entendi direito. Olha só, aqui, ó. Aqui você tem, se você tirar, ó, eu tenho aqui, y é igual a x mais b. Então, eu tenho y é igual, a incógnita é o a, tá aqui. A incógnita é o b, tá aqui. E aqui sobra os coeficientes. O a e o b eu já tirei, aqui sobra os coeficientes, que é quem acompanha o a, o x, quem acompanha o b, 1. É igual a y. Entendeu de onde saiu o y? Ah, Daí eu tá. faço x vezes y. 1 vezes y, entendeu? Aham, O agora y sim. que você tem que descrever, o novo y tem que descrever isso daí. Viu de onde saiu o x, y e o y? Agora sim. Importante perguntar, que eu tenho igual, ó, y é igual x vezes a mais 1 vezes b, entendeu? É só para... É isso aí, por isso que dá x, y e y. Vamos lá. Então, vamos montar esse sistema conforme a nossa tabela que eu tenho, tá? O que que eu preciso? Aqui eu tenho mês é X e inflação aqui é Y, ok? Então, aqui, né, eu preciso do quê? Eu preciso de X ao quadrado, tá? Então, vou por aqui, ó, preciso de X ao quadrado. Eu vou ampliando a minha tabela. X ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Aqui vai ser 2 ao quadrado, 4. 9, né? Que o mês de abril aqui eu chamei de 4. 16, 25, que é o x ao quadrado, ó, porque eu vou precisar somar todos esses x ao quadrado, tá bom? 36, 49, 64 e 81. Ok? Aqui é o meu x ao quadrado, certo? Que mais que eu preciso? X vezes y, certo? Vou precisar da soma de todos os x vezes y. Então, eu venho aqui e monto uma tabela, né, na mão, né? O computador faz isso sozinho. X vezes y, se você abrir a função aí, né? X vezes y, vamos lá. 1 vezes 1,3, 1,3. 2 vezes 1,8, 3,6. 3 vezes 2,2, 6,6. Né? Se tiver errado alguma coisa, vocês falam, tá? 4 vezes 0,4, 1,6.
Aqui é 5, tá? O mês de maio, 5. 5 vezes 1,1, 5,5. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 1,1, 7,7. E 8 vezes 0,8, 6,4. E 9 vezes 0,1, tá tudo certo aí as contas, gente? 0,9. Uhum. Certo? Bom, agora a gente vai montar, a gente vai substituir. Então, como vai ficar lá o meu sistema que eu tenho que descobrir? Somatória de todos os x ao quadrado, eu vou pôr aqui. Soma todos os x ao quadrado para mim, por favor. 1 mais 4, mais 9, mais 16. Eu somei aqui e deu 285, Fabi. Não vou por aqui não, para não confundir, né, gente? A tabela. Vou por lá direto, tá? Então, aqui é 285, tá? Olha, a somatória de todos os x ao quadrado que você tem na sua tabela. Agora, a somatória do x. 9, 10, 20, 30, 40, 45? Exatamente. Então, aqui é 45, aqui também é a mesma coisa, 45. Quantos pontos eu tenho? Aqui é N o número de pontos, tá? 9. 9 pontos. E 9. Pronto. Viram? Montar o sistema. A, B, que é igual a soma de todos os x vezes y. Soma para mim, por favor. Só um minutinho. Sim. Acabando a aula, né, gente? Só vou dar esse exemplo. Na outra semana a gente continua. Ah, porra, peraí. (51,6) para mim, Fabi. Mais alguém fez? Vou conferir nós mesmos, porque o resto... Vou fazer aqui de novo, peraí. Não, eu vou falando para você, eu acho que é melhor para você, não é? Pode ser, pode Do ser. que ficar olhando. 1,3 Certo, mais 3,6 certo, mais 6,6 certo, mais 1,6 certo. mais 5,5 mais 18 Ok, mais 7,7 ok, mais 6,4 ok. mais 0,9. É isso aí mesmo. Obrigada. Agora, a soma dos y. Olha aqui. Vou falando para você. 1,3 Beleza. mais 1,8, 2,2, 0,4, 1,1, 3, 1,1, 0,8 e 0,1. 11,8. Obrigada, viu? 11,8. Pronto. Agora a gente resolve esse sistema. 285A, né? Mais 45B, linha vezes coluna, é igual a 51,6, ok? A outra, 45A mais 9B é igual a 11,8. É resolver esse sistema, certo? Resolver esse sistema, eu vou multiplicar todo mundo aqui embaixo por... Deu 45 aqui, vou multiplicar todo mundo embaixo aqui por 5. Tá, né? Por menos 5, tá bom? 45 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Mais 2 que foi? Menos 225, tá certo? Certo. 45 vezes 9, menos 45.
E aqui vai ficar 8 vezes 5, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4 que foi 9. E 5 vezes 1, 5. Tá certo? Dá 59 redondinho. Isso aí. 11,8. Tá, menos, né? Negativo. Agora a gente soma as duas, né? Para cortar o B. 285 menos 225. 60. 60. Bonitinho. 60A é igual 51,6 menos 59. Faz para mim, por favor. Menos 7,4. Então, quem é A? Menos 7,4 dividido por 60. Vai dar menos 0,12333333. Por assim, tá? E B? Vamos calcular o B aí para mim, por favor. Faz aí na calculadora. 51,6 mais 285 vezes 0,123. 285, 0,123. Mais, tá? Tudo isso dividido por 45. 1,9256. Então, quem é a melhor reta que descreve aí, né, essa questão da inflação, certo? É P de X igual a menos 0,123x mais B. Quem é o meu B? 1,9256. Ok? Então, só que ele faz uma pergunta, né? Aproxime de uma reta, aproximei, certo? E faça uma previsão para os meses de outubro e dezembro, certo? Então, aí o P de 10 e o P de 12, ok? Que é outubro e dezembro, mês de outubro e dezembro. Por favor, faz menos 0,123 vezes 10 mais isso daqui. Substitui o 10 aí no lugar do X e me dá a resposta, por favor. Então, é menos 1,23 mais 1,9256. Isso. Ponto 6956. Nossa, que inflação boa, né, gente? Que tabela boa essa. P de 12. Só um minutinho, 1, 2, 3. 1, 2, 5, 6. Ponto 44,96. Certo? São previsões. Como ele usa aqui um número só, né? Uma casa só, depois da vírgula, a gente pode usar aqui 0, aproximadamente 0,7, aproximadamente 0,4. Ok? E dá pra gente quando, né, dá tempo, que já foi a nossa aula, eu gosto às vezes de colocar os pontos para mostrar para os alunos que realmente essa reta é a que melhor representa, e depois eu desenho a reta, tá bom? Se vocês quiserem fazer isso, podem fazer, ok? Bom, essa foi a aula de hoje por enquanto. Na outra semana eu dou mais exemplos, tá bom? Aqui tem aqui ele vai montando, ó. Ele deixa a gente louco, ó, ele vai montando os Gs, tá? Com as funções, ó. Vida, tudo que ele vai usar, tá bom? A tabela que eu montei lá. No fim. Tá certo? 1,928. Pode fazer por substituição, Gustavo. Ou pode usar lá escalonamento, tá? Aí o jeito que você vai resolver, você escolhe, não precisa ser por um dos métodos, não. 51,6, 11,8.
Isso aqui dele, essa tabela que ele vai montando. Um colega do IFE lá de Rio Grande do Sul. Alexandre. Bom, deixa eu só conferir aqui, tá? 285A mais 45B, 51,6. Ok? Ok. Então, ficou o A menos 0,123. Ah, tá certo. Menos 0,123. E o B, 1,9256. 1,92, ele deve ter usado alguma aproximação, né? Mais que nós aí. Não sei. Tá bom? No B. O A bateu, o B teve na terceira casa aí. Quer fazer o B de novo? Ou eu copiei errado também, que é a minha cara, né? Não, vou. Faço de novo. Mas só, quer que eu vou falando para você? Pode ser. 51,6 51,6 mais mais 285 vezes 225 vezes 0,123. 0,123 Tudo isso dividido por 45. dividido por 45. Dá 1,9256, Fabi. Tá certo. Eu acho que ele fez alguma aproximação lá diferente, né, na calculadora. Tá ótimo, tá? Daí aqui fica mais um, ó, para vocês quiserem resolver, ó, tá? Agora é aproximar aí de uma... Eu tenho esses pontos, daí eu resolvo ele na próxima aula, tá? Se vocês quiserem resolver para ver se bate com o que eu vou resolver, né? Fica como treino aí. É para aproximar de uma parábola, ok? Ó, eu já dei o início aqui, ó, o pontapé inicial aqui, tá? Da parábola vai ficar isso aqui, ó, ok? Essa matriz grandona, tá bom? Vai ficar aí um sistema 3x3. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, por hoje é só, tá bom? Daí, na outra semana, a gente vai ver, e quando não tiver um polinômio, né? Quando tiver esse tipo, né, de função. Às vezes tem outra cara essa função. Como que a gente aproxima ela usando o método do mínimo quadrado, tá bom? É a próxima aula, ok? Para as tabelas de pontos que não se aproximam de polinômios, não polinomiais, tá bom? Então, boa tarde aí para vocês. Boa semana. Estudem, façam alguns exercícios. Eu coloquei lá no Moodle as aulas, baixei as aulas no YouTube, né? Então, coloquei lá no Moodle e tem uma lista de exercícios para entregar segunda, tá? Não esqueça. Qualquer coisa, o nosso plantão de dúvida é agora. Alguém tem dúvida? Já fica aqui para tirar dúvida. Ah, professora, e se eu tiver dúvida fora do plantão de dúvida? Manda aí no chat, na hora que eu entrar no Teams eu respondo, tá? Ah, não estou conseguindo fazer. Ah, professora, dá uma dica aqui. Daí eu escrevo, tento ajudar, tá bom? Quem não tiver dúvida, boa tarde para vocês. Boa tarde, Fabi. Bom final de semana. Fabi, Para você também. Pode perguntar, Sabrina. a próxima aula é porque, no caso, semana que vem é feriado, né? Uhum. Estava marcado para dia 21, se eu não estiver enganada. Aí vai ser na terça ou na quinta? Porque Dia no caso, 21 é quinta. Isso. E aí você vai dar aula ou... Não, normal. É aqui o feriado, ó, dia 12 e dia 14. Ah, sim. Dia 21 Mas eu falo... eu volto. Ah, tá bom. É eu que misturei aqui. Tá. Entendeu? Obrigada, Fabi. Entendi. Tá? É o que eu queria saber, eu perguntei para vocês, que eu falei assim, vai que na hora de montar o calendário para eles, eu não vi que essa semana aqui ia emendar e pus que a aula é dia 14 está emendado. Não, eu pus no dia 21 aí mesmo. Tá bom. Tá bom? Dia 21 aula, na quinta-feira. Tá ok. Tchau, Fabi. Tchau, até mais.
Mais alguém com dúvida?